Bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Com esse versículo eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é motivo de alegria, já sentimos saudades, apesar do nervosismo de estarmos aqui. E nós louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ontem Bruno estava me lembrando do Salmo 124, e realmente, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Lívia e Raquel também que o diga. Então, é motivo de alegria e ao mesmo tempo de saudosismo diante do Senhor, de estarmos aqui pela última vez neste culto como aluno. Então, eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler do 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem. Fala sobre a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Deus meu, aqui diante do Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa rica oportunidade de pregar a Tua palavra. E eu quero, Deus, nesse momento te pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Me ajude, Deus, a pregar a Tua palavra fielmente. E peço que o Senhor traga edificação também ao coração dos meus irmãos nessa manhã. É em nome de Cristo que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, George Miller, ele foi um servo do Senhor cuja vida foi marcada pela oração. Eu gosto muito da história dele porque ele foi um homem de oração e as obras que ele realizou cercadas, regadas por oração. E aí, certa vez, quando ele estava em um dos seus escritórios, na casa dos órfãos, em um dos orfanatos que ele tinha fundado, ele olhava pela janela e ele via que tinha uma garotinha que era a filha de um casal de amigos. O nome dessa garotinha era Abigail e ela tinha 8 anos. E ele olhava pela janela enquanto ele estava no escritório vendo brincar, enquanto ela estava brincando. De repente, quando ela estava contemplando essa cena, uma das governantas da casa dos órfãos entrou atordoada e falou: olha, senhor Jorge, aconteceu, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. As crianças elas já estão prontas para o café da manhã, mas não há nada para que elas possam comer agora no café da manhã. Então George Miller ele se levantou e disse a ela que iria resolver a situação. Foi até o jardim e aí ele chegou para Abigail e falou assim: Abigail. E aí ela falou: diga, Jorge. Então ele disse: venha ver o que Deus vai fazer. E aí então ele tomou Abigail pela mão e foi até o salão onde as 300 crianças já estavam prontas, em pé, esperando com seus talheres em busca do café, esperando pelo café da manhã. E aí então quando a Abigail viu aquela cena e viu as crianças prontas, ela perguntou baixinho para Jorge: mas onde está a comida? E aí então Jorge virou para ela e falou: Deus proverá. E então ele fez uma oração pelas crianças, orou pelo aquele dia, pelo café da manhã, sorriu para elas e saiu. Alguns instantes depois, alguém bateu na porta do orfanato. Era o padeiro. O padeiro chegou para ele e falou assim: senhor Miller, eu não consegui dormir essa noite porque eu tinha que fazer esses pães, eu passei a noite toda fazendo e eu deveria trazê-los aqui para o Senhor. E então ele trouxe uma grande quantidade de pães. E aquelas crianças começaram a comer aqueles pães. Alguns minutos depois, novamente alguém bateu na porta do orfanato. Dessa vez era o leiteiro.
Então o leiteiro chegou para ele e falou: Senhor, a minha carroça acabou de quebrar aqui em frente ao seu estabelecimento. E eu não tenho como consertá-la porque eu tenho 10 latões de leite sobre ela e eu não tenho como consertá-la. Eu gostaria de saber se o senhor quer receber esses latões de leite. E aí então Jorge Miller pediu para alguma das crianças ajudarem a pegar os latões de leite. Eram 10 latões enormes de leite que dava para as crianças tomarem um café e ainda tomar um chá à tarde. Foi assim que naquela manhã 300 crianças do orfanato de Jorge Miller tomaram café. Depois dessa cena, Jorge segurou novamente pela mão de Abigail e a trouxe novamente para o jardim. E ele ficou olhando e ele percebeu que Abigail não estava brincando. Provavelmente ela estava pensando no que ela acabara de ver. Semanas depois, a mãe dela chegou para conversar com Jorge e disse o seguinte: que todas as vezes em que Abigail orava e encerrava sua oração, ela encerrava da seguinte forma: como tu fazes com Jorge Miller. Amém. Jorge Miller sorriu porque era exatamente isso que ele queria que Abigail visse, que Deus, de fato, responde às orações. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa manhã também nos fala sobre a importância da oração. Na verdade, o Evangelho de Lucas, ele é um dos evangelhos que mais ressaltam a importância da oração. E aqui nós vamos ver que esse é um texto, uma parábola que Jesus ele conta. E esse é um dos textos da oração que eu mais gosto, exatamente pelo motivo pelo qual Jesus ele conta essa parábola. A parábola ela é uma história ilustrativa que Jesus conta para trazer alguma verdade para aquelas pessoas que estavam ali. E também serve de verdades para nós hoje. Então, um dos motivos pelos quais eu gosto desse texto é exatamente a intenção de Jesus em contar essa história. Todas as vezes em que eu leio essa parábola, para mim é como se Jesus estivesse dizendo para mim, de frente à minha pessoa, pelo dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então eu gostaria que nós começássemos pelo motivo pelo qual Jesus conta a parábola. Então aqui logo no primeiro versículo, no versículo de número 1, ele já fala o motivo pelo qual Jesus conta essa história. É o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o dever ele pode ser encarado como algo obrigatório. Às vezes quando a gente chega para alguém é dever seu fazer isso. E às vezes a gente já toma como algo obrigatório. Mas ao mesmo tempo, o dever ele pode ser encarado também como algo necessário a ser feito. É algo que precisa ser feito. Então observe que aqui Jesus ele não fala apenas sobre o dever de orar. Mas o que Jesus ele está nos ensinando a fazer é sobre o dever de orar sempre. Nós devemos orar sempre. Orar sempre ou orar sem cessar não quer dizer que nós vamos utilizar de vãs repetições, mas que ele deve ser algo tão natural na nossa vida. E aí o comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele vai nos dizer que deve ser algo tão natural quanto a nossa respiração regular. Então, a menos que estejamos doentes ou sufocando, dificilmente nós vamos pensar em nossa respiração. Ela é algo que simplesmente nós fazemos. E o mesmo se aplica à oração. Deve ser um hábito natural, deve ser o ar que nos dá vida. E aí, em contraste com a oração, com o fato de ser um dever, ele nos diz também está a questão do esmorecer. Então, que seria desanimar-se, perder o entusiasmo, fazer perder o ânimo e as forças. Muitas vezes, quando nós colocamos algo diante de Deus, nós começamos muito bem com um propósito. E aí nós oramos um dia, 2 dias, mas daqui a pouco nós oramos 1 mês, 2, 1 ano, entra ano, sai ano. E infelizmente aquilo que nós tanto pedimos, muitas vezes não acontece. E às vezes, se nós olharmos isso também, nós podemos colocar em relação à volta de Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre a volta de Cristo, e eu estou falando isso porque Jesus no capítulo anterior vai falar exatamente sobre isso, sobre a vinda do reino de Deus. E aí então nós falamos sobre a vinda de Cristo, mas muitas vezes nós passamos a agir como se Cristo não fosse voltar. Então, meus irmãos, a nossa tendência é esmorecer, muitas vezes. É perder o ânimo, o entusiasmo. E isso pode acontecer conosco, e é por isso que Jesus ele nos incentiva a orar sempre e a perseverar confiantemente no Senhor. Então agora, uma vez que nós vimos o motivo pelo qual Jesus quer que a gente ore, agora nós vamos ver então a história, a parábola. A parábola fala de um juiz que não temia a Deus, não temia nada, mas atende ao pedido de uma viúva.
Então, assim, de acordo com os comentaristas bíblicos, aqui não se trata de um tribunal como nós estamos acostumados a ver com aquele prédio suntuoso ou um prédio dedicado àquilo ali. Não era dessa forma. Mas o que acontecia era o seguinte, é que havia uma tenda e essa tenda ela era acostumada a ser levada de um lugar para o outro, do itinerário percorrido pelo juiz. Então, quem determinava o expediente era o juiz. O juiz ele se assentava com toda a sua pompa ali na sua tenda e então ele atendia, ele era cercado pelos seus assistentes e qualquer um poderia assistir ao desenrolar desses processos do lado de fora da tenda. Mas somente os que eram aprovados e aceitos poderiam apresentar sua causa para ser julgada. Então, normalmente, isso significava que a pessoa ela deveria procurar um dos assistentes e a fim de que este apresentasse o caso ou a causa ao juiz. Porém, o juiz da nossa história, meus amados, era alguém terrível. Era alguém, como a gente costuma falar, era alguém ruim. Pense em alguém ruim. Era o juiz aqui dessa parábola. E de acordo com o comentarista bíblico Kenneth Bailey, ele vai dizer o seguinte, que primeiro o texto diz que ele não temia a Deus. E se aquele juiz ele não temia a Deus, então a viúva não poderia pedir pelo amor de Deus, porque ele não iria atender. E depois diz que ele também não temia homem algum, ou seja, aquele juiz ele não tinha nenhum senso de piedade pelo qual a viúva pudesse apelar, como por exemplo, tem misericórdia de mim que sou uma pobre viúva desamparada? Não iria adiantar para aquele juiz. Nada disso poderia adiantar. A única maneira de se convencer um juiz ruim, piedoso como aquele, seria por meio da propina. Então aquela viúva não teria como convencer. Sendo mulher e viúva, essa senhora teria poucas chances de ter a sua causa ouvida, quanto mais atendida. Mas ela persevera. Provavelmente todos os dias, quando o juiz arma ali, quando os assistentes armam a tenda, o juiz se assenta para julgar, aquela mulher então chega e grita, olha, julga a minha causa. E aí a Bíblia fala que dia após dia. Então, dia após dia, ela ia pedindo fazia aquele mesmo pedido. Então, ele por algum tempo, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia começou a viúva me importuna. Então não era só uma vez. Então todas as vezes que ele estava ali pronto, aquela mulher então começava a gritar, julga a minha causa. Ela chegava, julga a minha causa. E ela perseverava, todo dia pedindo, julga a minha causa. Quando eu li esse texto, quando eu era mais nova, adolescente, a primeira vez que eu tive contato com esse texto, eu não conseguia entender como é que um juiz ruim atendia uma viúva. Porque na minha cabeça, todas as parábolas elas eram uma comparação. É como se fosse o seguinte, não, se a gente é como a viúva, o juiz é como Deus, mas o juiz é ruim, então como é que ele é igual a Deus? Eu não conseguia entender. Mas depois esse texto ele passou a fazer sentido para mim. Meus irmãos, aqui Jesus ele não está fazendo uma correspondência entre nós e aquela viúva, entre Deus e o juiz. Essa parábola aqui ela não é uma alegoria, ela não é uma comparação, assim como a parábola do semeador é, em que a gente vê que a terra corresponde ao tipo de coração, em que a semente é a palavra de Deus. Aqui não é assim. Aqui é diferente. Aqui Jesus chama a nossa atenção exatamente para o contraste das coisas. O que Jesus ele quer nos dizer é o seguinte, se até mesmo uma viúva, que não tinha nenhuma possibilidade de ser atendida, é perseverante e alcança o favor de um juiz impiedoso, de um juiz ruim, quanto mais os filhos de Deus, meus amados. Então aquela viúva ela foi destemida e clamou. O texto não diz em que ela estava confiada, mas diferente dessa viúva, nós sabemos em quem nós podemos confiar, meus amados. Diferente dessa viúva, nós sabemos a quem nós devemos recorrer. É por isso que o autor aos Hebreus diz que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Warren Wiersbe ele vai dizer que o trono de Deus, além de ser um trono de glória, é também um trono de graça. Então nós devemos bater na porta da graça, meus irmãos. O nosso Deus ele é um Deus que refugia em glória, mas é o Deus também de toda a graça.
Ele é aquele, como diz o Salmo de número 84, que dá graça e glória e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Esse é o nosso Deus. Então aquela viúva, ela não tinha nenhuma garantia, nenhuma promessa a que ia se apegar. E esse mesmo comentarista que eu citei, ele diz o seguinte: ao contrário dessa viúva, quando nós oramos, nós podemos abrir a palavra e nos apropriar de várias promessas de Deus. Nós temos não apenas as promessas infalíveis de Deus, mas nós temos também o Espírito Santo que nos ajuda em nossas orações. Nós temos alguém que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, até porque nós não sabemos orar como convém. Então o juiz ele não atende por algum tempo. Mas depois de tanto ouvir, julga a minha causa, de tanto ouvir aquela mulher gritando, falando, olha, julga a minha causa. O pastor Jeremias, quando ele prega nesse texto, ele fala que o juiz já estava com a voz daquela mulher na alma já. Não aguentava mais ouvir a voz daquela mulher. Então ele não aguentava mais. Ele julga a causa da viúva, ele queria se ver logo livre daquela mulher que tanto importunava. Agora Jesus, então, ele pede para nós avaliarmos a fala do juiz. Ele nos diz, agora observe a fala do juiz. E aqui ele levanta um outro contraste, como eu já comecei a falar. Esse juiz, meus irmãos, ele não tem nada a ver com o nosso Deus, mas ainda assim atende ao pedido da viúva para não suceder que ele fosse molestado. A palavra molestado aqui, literalmente, ela quer dizer que deixar com o olho roxo. Mas assim, os comentaristas, eles não querem dizer aqui, não sugerem a violência física, mas que aquela viúva, ela poderia muito bem acabar com a reputação daquele juiz. E o que nós, meus irmãos, devemos esperar daquele que é o justo juiz? Se até mesmo um juiz que não valia nada atende ao pedido de uma viúva que não tinha condição nenhuma. E nós, que somos os filhos de Deus, que rogamos ao justo juiz, ele nos leva a confiar no Senhor, que é fonte de toda justiça e atende segundo o seu reto julgamento. Então, meus irmãos, diante disso, eu gostaria de poder extrair duas lições para nós essa manhã. A primeira é que nós devemos confiar no Senhor, fonte de toda justiça. Então, no versículo de número 7, Jesus ele não espera de nós uma resposta, ele faz uma pergunta. Ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? Aqui é uma pergunta retórica, e como toda pergunta retórica, Jesus ele quer fazer com que nós pensemos, com que nós reflitamos, até porque a resposta ele vai dar logo embaixo. Ele diz, olha, razoemos, pensem um pouco na fala do juiz. Agora eu digo para vocês acham que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diferente desse juiz, Deus ele não se sente importunado pelas nossas orações. Ele não se aborrece com o nosso clamor, mas ele responde às nossas orações segundo a sua vontade e para a sua própria glória. O versículo 7 ainda nos diz, embora pareça demorado em defendê-los. Ao contrário da história que eu contei no início, como Deus atendeu a George Miller no instante, muitas vezes, nem sempre, nós vamos ter os nossos pedidos atendidos exatamente no piscar de olhos. Então, como é que eu posso entender, como é que eu posso explicar essa suposta demora de Deus? E aí, como eu já falei do pastor Jeremias, o pastor da 8ª igreja, ele nos fala, ele explica algumas maneiras como a gente pode entender essa suposta demora de Deus, né? A resposta mais óbvia é o seguinte, Deus demora porque demora. Deus não precisa de ninguém dizendo a ele o que ele tem que fazer, que horas ele tem que fazer, nem determinar nada. Demora porque ele quer demorar. Mas depois ele dá mais outras duas explicações, embora haja muitas. A primeira, ele diz o seguinte, é que Deus ele faz um teste conosco, para ver se é isso mesmo que você e eu estamos precisando. Então, de início, a gente acha até que precisa, então a gente começa a orar sobre aquilo ali, mas depois Deus vai nos mostrar que não, que a gente não precisa daquilo ali. E a gente acaba orando e reconhecendo isso. E em seguida, a gente nem mais precisa orar, porque nós entendemos que não era aquilo que de fato nós precisávamos. E muitas vezes nem era a vontade de Deus para a nossa vida. Então Deus ele vai mudar a nossa oração. O segundo motivo pelo qual Deus pode parecer demorado
é que nós precisamos aprender a valorizar as bênçãos que Deus nos dá, que nós recebemos. Se um pai der tudo para um filho, tudo aquilo que ele quer, a criança acaba se estragando, ela acaba se perdendo. Porque ele sempre vai ter tudo e qualquer coisa que ele ganhe já não é nenhuma novidade, já não é visto como nenhuma bênção. Já não é visto mais com gratidão pelos nossos olhos. Há bênçãos que são tão comuns em nossa vida que a gente só percebe quando elas são tão preciosas que a gente só percebe como elas são preciosas, que só somos gratos se nós perdemos. Se nós perdemos ou se nós enxergarmos uma realidade diferente da nossa. Você já viu como é que a gente agradece pela saúde? Muitas vezes é quando nós estamos doentes. Aí nós lembramos que a saúde é importante. Então, às vezes acontece assim conosco. A gente só é grato ou quando a gente perde ou quando a gente vê uma realidade diferente da nossa. Vai em alguma favela ou algum lugar assim onde as pessoas vivem em condições miseráveis. Aí você vai passar a agradecer a Deus porque você tem feijão e arroz todos os dias. Você vai passar a agradecer a Deus porque você dorme em uma cama e não no chão. Muitas vezes nós só vamos reconhecer as bênçãos dessa forma. Então, meus irmãos, enquanto a bênção ela não chega, a resposta não chega, Deus ele vai trabalhando em nós para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Para que nós tenhamos um coração verdadeiramente grato a Deus pela sua bondade. Então, essa é a primeira lição que nós podemos extrair. Confiar naquele que é o justo juiz. A segunda lição é que nós devemos esperar. Espere, seja perseverante. No último versículo, Jesus então responde ao seu questionamento. Embora pareça demorados em nos responder, Deus depressa julgará a causa dos seus filhos. O fato de Deus não nos responder muitas vezes de imediato, não quer dizer que Ele está com os braços cruzados, mas que Ele está justamente trabalhando para o cumprimento das suas promessas e dos seus propósitos na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então isso, meus irmãos, faz com que a nossa confiança no Senhor também gere perseverança em nosso coração. Então quando nós olhamos para o Salmo de número 40, e nós vemos Davi ele agradecendo a Deus por um livramento, Davi ele diz exatamente: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A perseverança é essa esperança confiante, persistente no Senhor. Então nós temos duas formas de esperar. Ou nós esperamos murmurando, ou nós esperamos confiando. E Jesus encerra a sua fala dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé que Jesus se refere aqui, meus irmãos, é exatamente essa fé perseverante. É uma fé perseverante. Não é apenas acreditar que Deus pode, mas é confiar também que Ele pode. Essa é uma descrição da fé que nós encontramos também em Hebreus. Quando Hebreus ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que Deus ele é recompensador dos que o buscam. É esse tipo de fé que nós devemos cultivar e pedir a Deus que nos ensine mais e mais a depositarmos a nossa confiança no Senhor e aguardarmos com alegria a sua volta, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Assim como Paulo falava para Timóteo, sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. E os nossos dias também têm sido dias difíceis. Foi assim também nos dias de Noé. Dias como os de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que um dia o Senhor fez chover sobre a terra e fechou a porta da arca. O mesmo comentarista, eu gosto muito dos comentários de Wisby, ele diz o seguinte: que não haverá grande fé no fim dos tempos. E aí ele explica por que ele chega a essa conclusão. 8 pessoas foram salvas no tempo de Noé, e somente 4 na época de Sodoma. E dessas 4, uma ficou pelo caminho. É por isso que no capítulo anterior, quando Jesus ele fala sobre os finais dos tempos, ele faz uma referência à mulher de Ló, e ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Hendrickson, em seu comentário bíblico, ele diz que essa pergunta final é uma sondagem que eu e você nós devemos fazer. Um autoexame. Teremos essa mesma fé perseverante dessa viúva no final dos tempos?
Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir falando novamente sobre George Miller. Quando ele já estava muito velho, as pessoas ficaram preocupadas qual seria o futuro da casa dos órfãos. E aí então ele disse o seguinte: quando for do prazer do Senhor remover este servo do meu cargo, as pessoas verão que eu dependo dele e não ele de mim. O Senhor é capaz de levantar outro servo e o fará com facilidade. E se ele agir de acordo com os princípios que aprendi e vivi, a casa dos órfãos continuará a florescer. Miller entendia perfeitamente que a oração ela coloca Deus no lugar do benfeitor todo suficiente e nos coloca no lugar dos beneficiários necessitados, como diz o pastor John Piper. Então, meus irmãos, para além das nossas preocupações, está a soberania, tanto para continuarmos vivendo aqui nesse mundo, até para esperarmos a volta gloriosa de Jesus. Eu confesso aos irmãos que nesses últimos meses, nunca a Lívia confiou tanto e dependeu tanto do Senhor. Precisou esperar tanto e depender do Senhor, até porque as respostas não dependiam dela. Eu brincava muito com o Jace e falava assim: Jace, as coisas só estão se resolvendo, eu marco para terça, mas só estão se resolvendo na quinta. E aí Jace, com toda a sinceridade, falava: é porque você não está no controle, né, Lívia? Então era exatamente assim. E Deus ele tem me dado as respostas aos poucos, mostrando exatamente que eu não estou no controle de nada, absolutamente nada. E o que cabe a mim é confiar e esperar. Então, embora nós nos preocupemos com as lutas da nossa vida aqui, nós devemos ter em mente e seguir perseverantes. Espere e persevere no Senhor, assim como a vida, por mais difícil que esteja a sua situação. Olhando esperançosamente para a volta de Cristo, pois o mesmo Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é o mesmo Deus que fará justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele de dia e de noite. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar encerrando. Eu vou pedir ao presbítero Alexandre que faça essa oração de encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome e Te glorificamos, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Amém. Nós Te agradecemos, ó Pai, este momento de culto, porque nós podemos sentir e perceber a Tua presença no nosso meio. Nós Te louvamos pela Tua palavra, porque tem nos edificado e tem nos ajudado a viver neste mundo conturbado. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue dando alento ao nosso coração, porque nós sabemos das dificuldades do dia a dia da vida. Mas, acima disso, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que precisamos, pensamos ou pedimos. Por isso, nós te suplicamos, ó Senhor, ser propício a cada um de nós, pecador aqui. Que o Senhor esteja com a tua mão nos sustentando e nos dirigindo para que nós possamos, conforme a vontade do Senhor e para a glória do Senhor, viver esta vida, e que o mundo veja que a vida que vivemos por causa do nosso Senhor Jesus.